Hoje o vídeo é uma leitura do capítulo. Qual capítulo? Calma, para eu não fazer a leitura do capítulo errado. Capítulo 14 do livro de Levítico. É um capítulo bem extenso, bem longo, com 57 versículos. Imagine só. Então vai demorar um pouco. A purificação da lepra. Disse também, lembrando que. Capítulo 14 do quê? Do livro de Levíticos, que é um livro com muitas regulamentações, regras, normas, enfim, que são chatas de ler, na verdade, mas que são coisas que eram necessárias naquele período ali, que é enquanto eles estavam no deserto. Lembrando que é o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo e Levítico. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada de lepra, o sacerdote ordenará que duas aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo seja trazido em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água de fonte. Então pegará a ave viva e molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de hisopo no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, raspará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia raspará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas, o restante dos pelos, lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, com oferta de cereal e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com uma caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificadas as ofertas pelos pecados dos holocaustos, como se dá pela oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssimo. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta das orelhas direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo da caneca e o derramará na palma de sua própria mão esquerda, molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco de óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma de sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça que está sendo purificado e fará a propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará a propiciação em favor daquele que está sendo purificado de sua impureza. Depois disso, o sacerdote mandará o animal ao holocausto e oferecerá sobre o altar juntamente com a oferta de cereal, e assim fará a propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, todavia, for alguém pobre, sem recursos, para isso pagará um cordeiro com oferta pelo pecado, pela culpa, para ser movido e para fazer propiciação por ele, juntamente com um jarro da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas e 2 pombinhos, conforme os seus recursos, uma oferta como oferta pelo pecado e outra como holocausto. No 8º dia, ele os trará ao sacerdote para a sua purificação, a tenda do encontro perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa com uma caneca de óleo e as moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma de sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da mão da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta da culpa, na ponta da orelha direita daqueles que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo da palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal, assim como o sacerdote fará a propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Esta é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recurso para fazer a oferta de sua purificação. Agora a purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhe pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que
que houver na casa se torna impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou esvermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e os deixará fechadas por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas houverem espalhadas pela casa toda, pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro fora da cidade. Depois colocarão outras paredes no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a lastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e raspadas e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa estará impura, ela terá que ser demolida, as pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhadas depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água de fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá as casas 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira, de cedro, com isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva com o campo aberto fora da cidade, e assim fará propiciação pela casa e ficará pura. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de morfo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Esta é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra ou de mofo. Essa foi a leitura do capítulo 14, gigantesco, do livro de Levítico. Valeu!